Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical e iremos falar sobre o filho da promessa, o nascimento de Isaac. Então, como texto base, iremos utilizar lá em Gênesis capítulo 18, verso de número 14, que diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Nas aulas anteriores, nós vimos que Deus tinha uma promessa para Abraão. Qual promessa? Que ele seria pai de uma grande nação. Qual era o problema? A sua esposa era estéril, Sara. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, Abraão começou a envelhecer, sua esposa começou a envelhecer, e a promessa que Deus tinha para ele, sobre o olhar humano, sobre a ótica humana, começou a surgir a dúvida, a surgir, vamos dizer, aquela incredulidade. Como pode alguém de avançada idade ter um filho? E isso acaba ocasionando uma das coisas que ela faz parte, infelizmente, do ser humano, que é, na verdade, duvidar e, às vezes, querer dar um jeitinho, ou seja, às vezes a gente tenta querer ajudar a Deus para que a promessa dele venha se concretizar e a gente acaba fazendo algumas besteiras em nossas vidas. Com Sara não foi diferente. Sara tinha uma serva, uma egípcia chamada Agar. Sara, de avançada idade, não conseguia ter filho. Ela teve, entre aspas, a brilhante ideia de pegar a sua serva egípcia Agar e fizesse com ela, se deitasse com o seu marido Abraão para que pudesse gerar um filho. Ou seja, diante dessas dificuldades, a gente sempre tenta buscar um atalho para que a promessa de Deus se concretize. Aqui eu faço um paralelo muito importante com a vida de Davi. Se você prestar atenção lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do capítulo 16, 17, Deus tinha feito uma promessa para Davi, que Davi seria rei. Ele foi ungido rei, mas ele automaticamente não foi rei. Teve um lapso, um tempo, até que a coroa, até que ele fosse realmente concretizado rei de Israel. Nesse período, diversas oportunidades apareceram na vida de Davi, e Davi foi aproveitando essas oportunidades. Se prestar atenção, Davi, depois que ele foi ungido rei, ele continuou com sua vida normal, pastoreando as ovelhas e o gado do seu pai, continuou auxiliando seus irmãos na guerra, enfim. A gente percebe que Davi, ele não quis se aproveitar daquela unção dele, não quis, vamos dizer, ajudar a Deus, não quis buscar um atalho. Ele foi esperando e aproveitando os momentos certos para a bênção de Deus se concretizar. Esse exemplo de Davi é importante para as nossas vidas. O exemplo de Sara é um exemplo negativo. A gente não deve ajudar a Deus. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, essa promessa está demorando, essa promessa está longe, para você acaba entrando naquela questão de dúvida, será que ela vai se concretizar? Será que ela não vai se concretizar? Fique esperando em Deus. Não tente criar um atalho. Não tente ajudar a Deus. Deus está cuidando dos seus. O que para a gente é impossível, o que para a gente se torna um mar de dúvidas, um mar até mesmo em alguns momentos de incredulidade, Deus utiliza tudo isso e faz a bênção dele, a promessa dele se concretizar em nossas vidas. Pois bem, Agar, serva egípcia, deita com Abraão e dá um filho chamado Ismael. E começa ali o conflito familiar. Sara acabou sendo menosprezada por Agar. Agar começou a olhar a Sara com aquele olhar de menosprezo que ela não conseguia gerar no filho. Ela não conseguia estar engravidando. Até que Deus, em determinado momento, cumpre a sua promessa. E a promessa vem, apesar de Sara estar em avançada idade, ela vem e gera um filho de Abraão. O filho que nasceu, que agora é o filho da promessa, que é Isaac. Mas você lembra que eu falei aqui que Sara tentou ajudar Deus e Agar deu filho a Ismael? Aí começou o conflito. Sara e Isaac, eles eram menosprezados por Agar e Ismael.
Ismael zombava muito de Isaac. E Agar também zombava muito de Sara. E tinha um conflito familiar entre esses dois filhos dele. E quando nós fazemos as nossas besteiras, graças a Deus que nós podemos falar que Deus ele intervém para nos auxiliar e para cuidar dos seus. Então, todas as vezes que nós erramos muito, que nós somos seres humanos falhos, Deus vem para nos ajudar, para tentar desfazer aquilo que nós fizemos de errado. Na verdade, ele não tenta, ele faz, ele desfaz aquilo dali. Muitas vezes em nossas vidas, porque muitas vezes nós somos seres humanos falhos. E o que Deus fez naquele momento? Houve uma ruptura, uma separação entre Sara, Isaac e Agar, Ismael. Agar e Ismael tomam um outro caminho. Abraão teve uma decisão muito difícil de poder retirar do seu lar Agar e Ismael, encaminhá-los rumo ao deserto. Mas aí que entra a providência divina. Deus estava falando para Abraão escutar a Sara, sua esposa, e fazer trilhar esse caminho para Ismael. Mas Deus disse para Abraão: eu vou cuidar de Ismael. Eu vou cuidar dele. Eu irei cuidar de Agar. Ou seja, Deus é o Deus que ele é o Deus cuidadoso. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que ama os seus. Deus é um Deus que mesmo naquele momento de incredulidade, de dúvida, através de Sara e veio Ismael, Deus intervém nesse nosso momento de dúvida e acaba cuidando de todos naquele momento. Interessante fazer aqui, abrir um parênteses para lembrar que Ismael, ele é o pai do que hoje nós chamamos de árabes. E Israel são, na verdade, o povo de Israel, os judeus. Então, se a gente pensar os árabes e os judeus, os povos israelenses, eles são da mesma árvore, do mesmo tronco, são todos filhos de Abraão. Na verdade, eles são irmãos. Quando nós olhamos esse mundo político, geopolítico, do mundo árabe, do Oriente Médio, a partir desses contextos, dessas leituras bíblicas, nós conseguimos entender um pouco mais desse conflito, desse momento, dessa geopolítica que tem no mundo árabe. Fechei o parênteses, voltei aqui. Então Deus cuidou de Ismael, Deus cuidou de Agar e fez dele uma grande nação também, e ele teve 12 filhos. E nós vemos do outro lado, Deus também cuidando de Isaac, cuidando de Abraão, cuidando de Sara, porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão e essa promessa se concretizou. E mesmo Abraão, sendo de idade avançada, Deus sempre falou com Abraão: sede fiel, acredite nas minhas promessas, porque eu que fiz e eu irei cumprir. E da mesma coisa, nessa lição, eu quero que você tenha contigo isso em mente. Deus é um Deus que vai cumprir suas promessas na sua vida. E às vezes nós tentamos buscar um atalho. Não devemos fazer isso. Mas se fizermos, nós podemos saber que Deus é um Deus que ele intervém também nas nossas falhas, intervém às vezes nas nossas dúvidas e desfaz, às vezes, aquelas ocasiões que nós erramos e ele nos perdoa, nos cuida, nos leva para lugares maiores. E as consequências elas virão. Abraão teve, em sua consequência, despedir o seu filho Ismael. Deve ser muito doloroso para um pai fazer isso, despedir o seu filho e não ter muito mais o contato com ele. Deve ser muito doloroso isso que Abraão passou. A consequência veio, mas Deus estava cuidando dele, estava cuidando da sua promessa. Que você venha estar firme, fiel, sempre ao Senhor, acreditando em suas promessas. Que Deus te abençoe, um forte abraço, tudo de bom sempre.